Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, com o espírito de ressuscitados, iniciemos a nossa oração fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles perguntaram com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada do túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis, nós cremos que Jesus ressuscitado é nosso Deus e está presente no meio de nós. E nós não precisamos de fenômenos extraordinários para crer nessa realidade de fé. Com certeza somos capazes de reconhecer a presença de Jesus pela sua palavra anunciada na igreja. A palavra de Jesus nos dará certeza de sua presença na igreja e em nossas vidas. Neste evangelho, os discípulos de Emaús não reconhecem Jesus, mas quando Jesus começa a explicar a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, então o coração vai se aquecendo.
E quando Jesus então parte o pão, lembrando a Eucaristia, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece. Desaparece por quê? Porque você e eu somos convidados por Jesus a reconhecermos sua presença valiosa, belíssima, na Eucaristia, no pão partilhado. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que fé belíssima, a nossa santa fé católica. E esse Jesus que nós cremos é Jesus ressuscitado, mas não deixou de ser crucificado. É o mesmo Jesus, é a mesma pessoa. Nós cremos no Jesus crucificado e ressuscitado. Sim, não nos enganamos. A cruz faz parte da vida, a cruz faz parte da fé. E pela cruz nós alcançamos a salvação eterna que somente Deus pode oferecer para nós. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus ressuscitado. Entrega a tua família nas mãos de Jesus ressuscitado. Entrega toda a tua vida com teus vícios e tuas virtudes nas mãos de Jesus ressuscitado. E vai para a igreja. Escuta a palavra, crê na palavra, declara a tua fé no Senhor Jesus. Viva com alegria a ressurreição que Jesus Cristo traz para todos nós. Por quem você quer rezar? Que graça espera alcançar, meu querido irmão e minha querida irmã. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem
apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,